Estamos no mês de setembro e o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo. Mas tu sabe o que é isso? Nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre o cuidado e a prevenção ao suicídio. Como é que anda a tua vida? E não só a tua, tá? Como é que anda a vida de quem tá perto de você? Este é o Sapiens Cast, em patrocínio do Citolab, Homeschool, Unimídia e Sapiens Flix. Eu sou o professor Clênio e vem com a gente. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no picadeiro da filosofia cotidiana. Está no ar Sapiens Cast, edição quase sábio. Quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Eu sei que talvez você pense assim, Clênio, cara, os meses estão com cores demais. Eu também acho que quando a gente coloca cor em todo mês, a gente vai perdendo a prioridade naqueles que verdadeiramente precisam de uma atenção maior. Mas o mês de setembro é um mês que a gente precisa ter muito cuidado para pensar sobre uma coisa que às vezes a gente não fala, às vezes a gente não vê porque pouco é noticiado, mas é muito importante. A pergunta que eu queria fazer no episódio de hoje é o seguinte: como é que tu tem cuidado da tua vida? Como é que você tem cuidado da vida das pessoas que estão pertinho da gente? E essa pergunta é importante porque às vezes eu me questiono: como é que começa um suicídio? Por que eu faço essa pergunta para você que está em casa? E isso serve para mim também, tá? Às vezes nós não nos damos conta de que um suicídio não começa do nada. Ninguém acorda de manhã e diz assim: quero tirar a vida. Em geral, o suicídio ou qualquer coisa que vai desencadear nesta finaleira ou em um ato contra a vida está ligado a um tipo de transtorno, a algum tipo de sofrimento ou alguma perca de sentido. E eu sempre gosto de retratar isso porque às vezes nós não nos damos conta de que essas coisas podem estar mais perto da gente do que a gente imagina. Eu recebo ali no instituto inúmeras pessoas que às vezes os pais trazem, por exemplo, filhos adolescentes que estão no início da vida e já não sabem o que fazer e só enxergam isso depois que algo aconteceu. Uma mutilação, algo muito grave que pode ter acontecido, como uma carta, uma tentativa. E aí os pais dizem assim: meu Deus, Clênio, como é que eu não vi isso? Eu queria chamar a sua atenção para prestar de verdade muita atenção nos detalhes da sua vida, mas também da vida daqueles que você tem algum tipo de responsabilidade, de um filho, ou da esposa, ou do marido, ou dos pais que talvez já estão idosos e você nem se preocupa. Sabia que a solidão, o medo, o desemprego, o problema com dívidas financeiras ou algum tipo de transtorno de humor pode gerar um prejuízo tremendo para a nossa vida pessoal ou a vida daqueles que a gente ama. Mas vamos entender o passo a passo. Se você já teve a oportunidade de ver o Setembro Amarelo, talvez tu se pergunta: Clênio, como é que começou isso? Então vamos falar um pouquinho da história do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começa em 1994, quando uma jovem norte-americana de apenas 17 anos tentou e atentou contra a própria vida. Ela tinha um carro amarelo e lá no velório dela, os seus pais e amigos distribuíram cartões e nesses cartões eram amarrados umas fitinhas amarelas. E é por isso que tu vai ver no mês de setembro aquela tradicional fitinha amarela distribuída ou aquilo que é falado. Por quê? Porque aquela ação no velório da menina de 17 anos desencadeou um movimento de prevenção ao suicídio. E a fita se tornou o símbolo oficial. E aí se cria aquilo que nós chamamos de Setembro Amarelo. Eu queria chamar a atenção para alguns dados que são bem importantes. Tu sabia que aqui no Brasil nós temos um problema muito complexo quando nós falamos a respeito de números? Presta atenção comigo, tá? De 97 a mais ou menos 2011, nós estávamos em um ranking mundial na posição 73.
E aí tu pode perguntar assim, 73 do quê, professor Clênio? 73 em relação à taxa de suicídio por 100 mil pessoas. Então, só para que tu tenha ideia, de 97 a 2011, aconteciam mais ou menos 26 suicídios por dia no Brasil. E aí, talvez, se você olhar, tu vai dizer, professor Clênio, isso não é muito. Não é muito. Tu já se deu conta de que se nós somássemos os estados brasileiros, talvez aqui onde eu moro, em Santa Catarina, até 2011, uma pessoa morria por dia atentando contra a própria vida. Isso pra mim já é chocante, tá? Mas se você gosta de dados, lembra que até 2011 nós estávamos na posição 73? Sabia que, segundo o Saúde do Amanhã, que pega dados da saúde pública, o Brasil passou para o 8º lugar? E pasmem, gente, pasmem. Hoje no Brasil, estima-se que, por ano, nós temos mais de 15 mil casos de suicídio. Isso dá mais ou menos 41 a 42 suicídios por dia. E às vezes a gente não está atento a isso porque a mídia não vai explorar isso para não gerar a motivação que outros façam. Mas o Setembro Amarelo deve vir para nos impactar e chamar a nossa atenção de que essa realidade existe e a gente precisa cuidar daqueles que estão perto da gente. Olha um dado importante, gente, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Este dado é de 2014, não é um dado atualizado, pode ser muito pior do que a gente imagina. Mas, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, um dado de 2014, isso está na cartilha do Setembro Amarelo, tá? www.setembroamarelo.com. Segundo o que essa cartilha vem nos apresentar, a cada 100 habitantes, 17 de 100 já tiveram algum tipo de pensamento sobre o atentado, sobre a tirar a vida ou coisas parecidas. Então, 17 já passou pela cabeça. 5 começaram a fazer planos na sua cabeça. 3 fizeram algum tipo de tentativa. E a cada 100, 1 foi atendido em um pronto-socorro. Eu fico pensando exatamente que estas pessoas, se não somos nós, estão ao nosso redor. Eu queria que tu pensasse exatamente na empresa que tu trabalha, na tua turma da escola, nas pessoas que estão ao teu redor, nos teus vizinhos ou mesmo na tua casa. Já parou para pensar que algum deles pode estar sofrendo algum tipo de doença, algum tipo de dor, algum tipo de transtorno que pode estar gerando isso internamente? E eu sempre gosto de dizer que o suicídio é sim possível de evitar, mas para isso nós precisamos de cuidados importantes. O primeiro cuidado muito, muito importante, minha gente, é exatamente se perguntar: tu tá tendo um diálogo verdadeiro com aqueles que estão ao seu redor? Tu tem olhado nos olhos, se preocupado? Tu tem dado a devida atenção à mudança de comportamento dos teus filhos? Aquele filho que talvez vinha, te abraçava, te beijava, já parou para pensar que talvez não é só uma crise da adolescência, uma crise da juventude ou um tédio que tem gerado, mas que talvez você precisa se preocupar um pouquinho mais? E se talvez você está aí me escutando e sente isso, já parou para pensar que tu não precisa aguentar tudo sozinho e que você pode pedir ajuda? Pedir ajuda para alguém, para conversar, para ser escutado, para ser visto, para ser ouvido, para ser cuidado. Talvez você não encontre isso no ambiente do seu lar, mas você tem uma rede de apoio e talvez quem se blindou foi você. Nós precisamos dar este passo para não chegar no limite da dor, no limite do sofrimento. Existem fatores de risco que aumentam a possibilidade de suicídio. Por exemplo, doenças incapacitantes, algum tipo de dor crônica,
algum tipo de transtorno mental, desemprego, perca de um ente querido, término de um relacionamento. Nós precisamos entender que quando a pessoa já está fragilizada, algum tipo de ação como essa pode gerar um movimento muito difícil interno, em que nem sempre a pessoa consegue lidar sozinha e ela precisa de ajuda. Nós entendemos que existem equipamentos municipais que podem nos ajudar gratuitamente. Talvez o sistema de saúde da sua cidade pode oferecer ou tenha a possibilidade de te oferecer um atendimento clínico que pode te ajudar a sair dessa, quando talvez tu não tenha um apoio de família, de amigos ou de conhecidos. Talvez, se você tem condição, você consegue procurar um psicólogo, um psiquiatra ou alguém que pode lhe estender a mão nesse momento. Mas se você está assistindo a esse vídeo e pensa assim, Clênio, eu não tenho ninguém, existe um serviço que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Eles atendem por ligação gratuita, 24 horas por dia. É só tu pegar seu telefone e discar 188. Alguém estará lá para escutar sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento. E se você não quiser ligar, tu pode acessar o site www.cvv.org.br ou www.setembroamarelo.com. E estas ferramentas vão te orientar e indicar um caminho que você pode olhar, se preocupar e ajudar aqueles que precisam ou se ajudar. E como o Sapienscast é uma ferramenta que também utiliza de espiritualidade, eu quero terminar o episódio de hoje com um texto bíblico que para mim é fascinante. Vai falar sobre a pedagogia de Deus no cuidado do ser humano. O texto que nós vamos utilizar é o texto de Êxodo 3, capítulo 3, versículos 7 seguintes. Olha o rolê que nós temos. Moisés estava passando por um estado de sofrimento muito grande, porque o povo estava sendo escravizado no Egito. E quando o povo estava como escravo no Egito, já sem saber o que iria fazer, Moisés vai reclamar com Deus e dizer assim, caramba, o Senhor não está vendo que a gente está nesse sofrimento, parece que o Senhor não entende a nossa dor. E aí nós temos um Deus que aparece na sarça ardente e vai dizer assim, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir e levá-los para uma terra fértil, espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Talvez você pode perguntar assim, professor Clênio, não entendi nada. Sabe o que esse texto revela pra gente? Exatamente como Deus age na nossa vida. Deus vê as nossas dores. Ele escuta os nossos sofrimentos. Ele conhece os nossos tormentos, as nossas dores. Por isso ele desce. Ele desce lá no escuro do nosso quarto, quando você talvez está com a cabeça no travesseiro chorando sozinho, quando você se esconde no banheiro para chorar. Ele desce. Mas não para te deixar ali, para te fazer subir e te levar para um lugar que é muito melhor do que o lugar que você está. Quer saber se as pessoas de fato são pessoas de Deus na tua vida? Perceba se você tem alguém familiar, algum amigo que tem a capacidade de te olhar. Sabe aquele amigo ou familiar, uma mãe, um pai que às vezes só te olha e sabe que tu não tá bem? Esse é o olhar de Deus. Sabe quando tu entra meio emburrado, corre pro teu quarto e fecha a porta, tua mãe vai lá, abre e diz assim, ei guri, o que tu tem? Tô percebendo que tu não tá bem. Perceba que é o jeito de Deus de cuidar da gente. Tu percebe que as pessoas mais especiais da vida da gente não são aquelas que nos acusam, que falam que a nossa dor é besteira, mas são aquelas que nos escutam. Como vimos na leitura, Deus nos vê, nos ouve. Não nos julga, nos ouve, conhece. Às vezes nós temos algumas pessoas que já nos conhecem tanto que só chegam do nosso lado e a gente já sente um pouquinho de Deus perto da gente. A
pessoa que pode nos ajudar é aquela que desce até os nossos sofrimentos, não para nos deixar ali, mas para nos levantar e nos levar a uma terra onde corre leite e mel, a um lugar muito melhor. É por isso que quando alguém chegar, te olhar, te escutar, te conhecer, descer até você e quiser te levar para ajuda, para de lutar e vai. Quando nós lidamos com Setembro Amarelo, nós lidamos com um método simples e fácil de fazer com que as pessoas salvem a própria vida ou a vida de quem ama. Talvez tu me pergunte assim: Clênio, eu tô com um filho adolescente em casa e eu não sei o que fazer para ajudá-lo. Então vamos seguir o manual bíblico que nós aprendemos. Veja, ouça, conheça, desça para fazer subir. Talvez tudo que tu precisa não é dar grandes conselhos para os teus filhos ou para as pessoas que sofrem. É escutá-las, é enxergá-las, é conhecê-las, é descer até eles. Não para dar uma lição de moral, mas para levantá-los e levá-los para um lugar muito melhor. Beijo no seu coração, até a semana que vem, até o nosso próximo episódio. Eu sou o Clênio Gonçalves, em parceria com a Unimídia e sob patrocínio de Homeschool, Citolab e Sapiensflix. Esse foi o Sapienscast. Tchau, tchau. Acabou de assistir o Sapienscast? Não para não, tá? Tem uma oferta importante para você. Nós podemos estudar Bíblia juntos. Você quer aprender mais sobre a Sagrada Escritura? Venha para Sapiensflix, o estudo da Palavra de Deus. Tem um curso gratuito esperando por você de introdução à Bíblia. Então, na bio ou aqui no link abaixo, você vai saber como se inscrever, tá? Vem com a gente, um curso imperdível. Vem!